Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesse instante para dar continuidade a um trabalho que sempre faço para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estou com um tema: a impureza da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 5, versículo 1 do livro de 1 Coríntios com a seguinte palavra, abre aspas, agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Fecha aspas. Irmãos e amigos, a imoralidade sexual era tão absurdamente explícita naquela igreja que admitia coisas que nem mesmo os ímpios haviam praticado. Envolvia o coito entre filho e madrasta. O problema que atravessava essa igreja era de tal gravidade que em Éfeso o apóstolo Paulo, talvez pressupondo que pudesse ocorrer em algumas de suas igrejas, deixou claro que ao povo de Deus não se permitia, nem ao menos falar em imoralidade sexual, indecência e cobiça. Era a lei de Moisés, e no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 8, está registrado. Abre aspas. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Fecha aspas. Paulo estava indignado. Uma igreja que se vangloriava dos seus conhecimentos e dons e se omitia perante um caso tão sério. E se não fosse por alguns dos membros da casa de Cloe, ele possivelmente não teria tomado conhecimento do ocorrido. Sob a orientação do Espírito Santo e em nome de Jesus, o apóstolo sugere àquela igreja para a destruição da carne e possível salvação da alma que entregassem a Satanás aquele que dentre eles houvera praticado um ato tão abominável. É o tema de nosso estudo. E o que diz o capítulo 5, versículo 5 de 1 Coríntios. Abre aspas. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Fecha aspas. O apóstolo Paulo entende que tal cidadão deva ser punido, contudo de forma corretiva. Então, ao ser excluído do meio da igreja, como disciplina, estava evidente o propósito de salvação, caso houvesse manifesto no infrator o reconhecimento da culpa e um sincero arrependimento. Nós, irmãos, sabemos da existência de dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Reconhecendo o erro, se arrependendo e de coração quebrantado e de espírito contrito se convertendo, então a igreja no devido tempo deverá retorná-lo ao corpo de Cristo. Senão, no dia do grande trono branco, haverá o infrator de responder pelos seus atos, sofrendo as consequências devidas. Eu acho que respondi às dúvidas em relação a essa pergunta, se Paulo tinha medo de morrer.
Então eu encerro essa matéria com o versículo 13 do capítulo 5, também de 1 Coríntios, que diz, abre aspas, mas Deus julga aos que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este maligno. Fecha aspas. Aqui, o apóstolo Paulo deixa claro a posição da igreja em relação às dissensões, imoralidades e quaisquer espécies de condutas contrárias às normas estabelecidas pelo apóstolo e seus companheiros de ministério. Como também deixa claro quem fará o juízo dos que estão fora da comunhão dos santos. Que Jesus e a cruz sejam o centro da palavra e a continuação do nosso aprendizado. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.